Olá, que bom contar com a sua presença em mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, mais uma vez aqui com a gente, aqui desde já eu agradeço pela participação. Ronaldo, muito obrigada pela oportunidade, né, de parabenizar pelo programa. A gente tem acompanhado o sucesso e a importância dessa comunicação reta, fluida, aqui para a nossa região. Obrigado, Fátima. Vamos falar então sobre o cenário na sua cidade. Você foi reeleita prefeita, já havia definido há um tempo um nome para a sucessão, o seu vice, Marcelo, como pré-candidato a prefeito. Agora, como quem não vai participar com o nome na urna, embora deva participar, eu vou perguntar isso daqui a pouco ali nas articulações. Como que você está vendo o tabuleiro se arrumando aqui, Samanta? Estou vendo de uma forma muito positiva, Arnaldo, né? Nós temos um governo muito bem avaliado, nós temos um pré-candidato a prefeito que tem um nome na cidade, que é uma pessoa que já tem uma referência na política, que é Marcelo Batista, que é uma pessoa extremamente trabalhadora, que é uma pessoa com experiência política. Marcelo já foi vereador, presidente da Câmara e é meu vice-prefeito desde 2017. Então, o cenário, é claro que tem disputa, né, mas eu estou muito segura com o candidato que o nosso grupo político escolheu e com o protagonismo de Marcelo. Agora, como eu falei, assim, como quem olha de fora, mas você vê os mesmos personagens que você enfrentou, não está precisando de uma renovação dessa política de Quissamã, não? São sempre as mesmas peças? Acho que tem um ciclo, né? A política vai se renovando. Eu mesma fui prefeita a partir de 2016 que eu fui eleita. Foi uma renovação importante, foi a primeira mulher que não vinha no mesmo ciclo familiar. Então, agora o Marcelo também, que nunca foi prefeito, que foi vereador, tem experiência política, mas governa comigo como vice. Então, acho que é uma renovação, representa um outro segmento. Eu recebi recentemente aqui o ex-prefeito e pré-candidato Armando Carneiro, e uma das críticas dele, e pelo visto é o que ele vai usar mais na campanha, seja com ele, ou, enfim, a campanha do grupo dele, é em relação ao que ele colocou aqui, eu quero ver a sua versão, a programas que atendem pessoas, por exemplo, de bolsa universitária que não são para todos, são só para alguns, e que Samam poderia ter um programa que abraçasse a todos. Qual a sua versão em relação a essa análise do ex-prefeito? Uma análise muito, primeiro, que é uma disfarçatez, porque assim, o programa de bolsa de estudo ele foi instituído há mais de 20 anos. Inclusive na época do ex-prefeito, né, pessoas que não estavam dentro dos critérios, que vieram de outras cidades, acabavam recebendo bolsa. O que que nós fizemos, Arnaldo? Nós montamos um projeto de lei com todos os critérios para atender aos quissamoenses, provando que moravam em Quissamã, que tinham um tempo de estudo em Quissamã, e priorizando por faixas de renda. Então, quem tem menos renda tem 100% da bolsa, quem tem um pouco mais de renda, 80%, 50%, mas com total critérios legítimos e transparentes, como deve ser, né? Porque é dinheiro público. Então, a gente não pode pegar uma bolsa entre um menino, filho de uma doméstica, e uma pessoa que tem uma renda de 15 salários mínimos, beneficiar o de 15 salário mínimo e deixar o menino da doméstica de lado. Então, o nosso programa de bolsa de estudo, só para você ter uma ideia, são cerca de 20 milhões de investimento ano. Só de medicina tem 13 pessoas fazendo faculdade com bolsa integral de medicina, mais as centenas de pessoas de diversas outras categorias profissionais, com ônibus confortável, leito, para levar e para trazer para Campos, para Macaé, para outras cidades aqui da região. Fátima, você foi secretária de assistência da cidade, 2 mandatos de prefeita. Qual o balanço que você acredita que deixa para a cidade, a sua marca, tanto da sua passagem quanto secretária, independentemente de mudança de grupo político, não estou falando nesse sentido, estou falando da sua percepção pessoal, da sua passagem como secretária e como prefeita da cidade. Qual o legado de Fátima Pacheco para Quissamã? A inclusão das pessoas, Arnaldo, em todos os aspectos. Por exemplo, a educação, a gente está fazendo uma revolução, mas é muito para além de construir creches e escolas novas, além de conteúdo. Estou falando de tecnologia, estou falando de comida boa, de uniforme confortável, de ônibus seguro, de ar-condicionado nas salas e também de conteúdo. Hoje mesmo de manhã eu visitei uma escola, Maria Ilka, lá em Santa Catarina, faixa etária de 10 anos, e eu cheguei perguntando para as crianças a importância daquelas aulas de informática. E eles foram me dando uma aula sobre aquilo. Então é isso, né? É investir na educação, é investir na saúde, a gente tem uma saúde premiada, né? Agora mesmo, no início do ano, a gente ganhou 3 prêmios em uma semana na área de saúde. É uma saúde de referência que vai desde a rede básica até
ao hospital, que também é um hospital muito bem preparado, muito humanizado, é a inclusão das pessoas através da assistência social, que eu tenho muito orgulho de falar, né? São quase 2 milhões de reais mês, Arnaldo, investido na cidade com transferência de renda para as pessoas que estão, né, em situação de critérios para ser atendido. E lembrando que a assistência social é um direito da pessoa, tem uma legislação que ampara. Não é uma benesse e não causa acomodação. Ao contrário, é um direito das pessoas. Fátima, e em relação à infraestrutura? Acho que quando você assumiu a cidade lá em 2016, já falávamos do complexo Farol Barra do Furado. Hoje já se tem uma outra percepção, de uma outra linha de investimento, mas infelizmente na prática ainda não temos nada concreto. O que esperar do empreendimento daquele porte lá na sua região? Será que ainda tem chance de ser resgatado? Arnaldo, eu quero falar com isso com muita tranquilidade. Quando eu entrei, Barra do Furado já estava há anos com a obra parada. Uma obra que você se lembra bem, envolvia governo federal, governo estadual, Campos e Quissamã. Uhum. Com a crise que o país passou, as empresas, inclusive, né, do consórcio, foram desqualificadas, o consórcio se desfez, Quissamã não tinha mais como entrar com recurso, Campos muito menos, o governo federal recuou e o governo do estado, de forma alguma, colocou mais algum recurso. Uma obra que se investiram 100 milhões e está parada. E se não tiver um investimento das empresas privadas, ela não vai avançar somente com dinheiro público. E quem vem a qualquer microfone falar disso e dizer que tem uma vara mágica para aquilo ali, como o ex-prefeito que veio aqui, inclusive, falou disso, mas quem elaborou aquela obra, ele estava na ponta da elaboração daquela obra. E ele sabia no que ia dar. Então, de fato, é prometer o que não vai entregar. Porque é uma obra importante? É uma obra que precisava ser mais bem planejada? Sim. É uma obra que contou com 4 esferas de governo, que é Campos, Quissamã, mais federal e estadual, e que com curto prazo parou, né? E hoje em dia a gente está lá com aquele investimento gigante, parado, esperando as empresas privadas para ver se interessam para poder avançar. Você assumiu a gestão num momento de crise, realmente, né? Estávamos com uma queda acentuada do barril de petróleo e oscilou bastante. Prefeito de cidade que depende de royalties pode fazer planejamento a longo prazo ou é uma coisa que tem que esperar um pouquinho, cada mês uma história? Arnaldo, essa pergunta sua é muito importante, porque, de fato, a gente entrou com um cenário de 197 milhões no ano de 2017, contra 400 que foi no ano de 2008. Então, a gente entrou num período de menor orçamento daquela última década. Colocamos a cidade de pé, buscamos parceria em Brasília, passamos por uma pandemia, que foi um desafio gigantesco, e conseguimos, judicializando a ANP, resgatar um recurso importante que a ANP devia ao município e não pagava. Na medida que a gente resgata esse recurso, a gente se elege para o segundo mandato e entra com um cenário financeiro diferente do primeiro mandato. E solta muitas obras, e amplia programas, e faz muitos investimentos. E de 18 milhões mês caiu para 10, 11, 12, que é o que eu estou convivendo desde agosto do ano passado. E aí que a gente precisa mostrar capacidade de gestão. Eu fui enxugando para poder não penalizar nenhuma política pública de qualidade. A gente não cortou serviços de saúde, de assistência, serviços essenciais. Continuo com as obras, claro que, né, tem um outro ritmo, mas eu continuo com as obras. E na educação a gente tem um recurso de pré-sal. Então, na educação a gente está voando, porque além dos investimentos que a gente já tinha planejado, a gente está podendo ampliar, porque a gente tem recurso. Mas acho que é isso que Quissamã precisa ficar muito atento. Porque o bom gestor não é aquele que vai dar uma entrevista e fica fazendo promessa, promessa e promessa, mas é quem demonstra na prática que consegue governar com pouco dinheiro, diante de um desafio conforme foi a pandemia e diante do desafio dessa queda de arrecadação, que do nada, né, despencou, e a gente está lá com a cidade de pé fazendo entregas. Amanhã nós vamos entregar uma ciclovia, Arnaldo, que o bairro de Santa Catarina esperava ser iluminada e ser reformatada há muitos anos. E quando o Quissamã teve muito dinheiro, entregaram a ciclovia sem iluminação, que já causou acidente, que é risco para as pessoas. A gente vai entregar amanhã toda iluminada com luz de LED. É mobilidade, é qualidade de vida, é saúde, né? E é garantia do acesso às pessoas. Então, a gente está lá administrando, mesmo com essa queda, administrando, buscando parcerias, mas principalmente, né,
garantindo os serviços que são fundamentais para a população e não parando aqueles também que a gente começou e que vai fazer as entregas, como a UBS da Penha, o bairro de Caxias, que é um bairro gigante, que esperou também por essa obra por mais de 20 anos, é uma obra muito importante, asfalto, drenagem, esgoto e também calçadas padronizadas. Fátima, vou voltar a falar de eleição. Qual vai ser o seu papel nesse período eleitoral? Já está sendo? Como você está trabalhando as articulações partidárias? Quais partidos caminham com vocês? Como se arrumou o seu grupo para essa eleição? Sim, eu estou indo para a minha 6ª eleição, né? Não eu como candidata, mas já fui vereadora 2 vezes, perdi uma eleição em 12 para prefeita e ganhei 16 e 20. Então a gente já conseguiu aí uma experiência. E temos um grupo político que governa comigo, que faz política comigo, né? O Marcelo, que é o nosso pré-candidato, onde a gente conversa, dialoga e faz, né, todo o planejamento. Eu estou me sentindo muito otimista e muito animada, Arnaldo. Eu gosto de campanha, eu gosto de política, eu gosto de contato com as pessoas, né? Nós formamos 4 nominatas, 4 boas nominatas com o nosso grupo político. A gente está com 7, 8 partidos caminhando conosco, partidos importantes como o PP, como União Brasil, como o PDT, como o PT, como Solidariedade, enfim, partidos que com certeza têm um nome nacional e também no estado do Rio. E estamos, nesse momento, fazendo exatamente isso, né? Conversando com a cidade, conversando com os diversos segmentos sociais, fazendo pesquisa, né? Avaliando o nosso governo. Nosso governo tem uma avaliação positiva muito boa, uma positiva alta. Então, acredito que a cidade, nesse momento, está olhando para o cenário e, na minha cabeça, a população vai fazer a seguinte pergunta: para onde nós vamos com Quissamã? Porque hoje a cidade é referência na educação, é referência na saúde, a gente gera emprego, a gente qualifica pessoas, a gente tem a bolsa de estudo que prepara para o mercado de trabalho, implementamos o Juventude Ativa, Arnaldo, que de início começamos com 100, já são 400 jovens passando por esse programa de 18 a 24 anos, com a experiência do primeiro emprego, com carteira assinada. E eu quero voltar um pouco na questão dos programas sociais, que para mim é o carro-chefe também do nosso governo, mas não por um modelo de assistencialismo, mas por um modelo de inclusão social de política pública. Sou assistente social, você sabe, né? Fui vereadora 2 mandatos e entro em 17 com os programas sociais suspensos por falta de pagamento. A cidade muito empobrecida e meninos sendo levados pelo tráfico, levados para a morte e levados para a cadeia. E a gente entra nesse cenário. Desde o início, a gente pagou as dívidas dos programas sociais e implementamos inúmeros programas sociais novos, com critérios, sabe, Arnaldo? Não é repassar dinheiro, porque a assistência social é muito mais do que transferir recursos. É para poder você fazer a inclusão de forma ampla. Você vê, a gente implementou os primeiros passos, que atende de 0 a 7 anos, depois o agente mirim de 7 a 14, os jovens em ação de 15 a 18, de 18 a 24 do primeiro emprego. Nós temos um programa do idoso com quase 2.000 idosos e temos o programa de renda mínima. Quem são essas pessoas que são inseridas nesse programa? Isso é muito importante falar. São pessoas que estão dentro dos critérios e não é a prefeita, o vereador, o seu Zezinho da esquina que coloca ou tira. É exatamente o critério. A pessoa está dentro dos critérios, ela entra, está lá registrada no CAD único, ela entra. Mas entra a pessoa que trabalha também, que tem emprego digno, mas eu vou te falar, a gente vive num país desigual. Um pai de família que é, de repente, um pedreiro, um ajudante de pedreiro, né? Uma pessoa que tem um trabalho, que ganha um salário mínimo e tem 3, 4 filhos, você acha que ele sustenta confortavelmente a sua família? Não sustenta. Então, quando essa criança tem uma transferência de renda, e nos dias, Arnaldo, que a gente paga os programas sociais, o impacto disso no comércio é gigante. As pessoas passam com sacolas, não só de comida, porque como a gente dá o dinheiro, a gente dá autonomia às pessoas para escolher a comida, mas também naquela prateleira, se a criança quer o iogurte, lá na lojinha de roupa, se a criança quer a camisa mais colorida ou menos colorida, e qual é o volume, Arnaldo, que a gente investe na assistência social, sem penalizar saúde, educação e as outras áreas. A gente pegou a assistência social em 17 com 7 milhões, que era o orçamento preconizado em 16 pelo governo anterior, e hoje a gente investe 30 milhões por ano
na assistência social, com quase 2 milhões por mês em transferência de renda, gasto dentro do município de Quissamã. Então, quando o ex-prefeito veio aqui, né, e disse que ele vai combater a política de assistência social, ele está dizendo que vai combater as pessoas que precisam dessa política pública, que têm direito nessa política pública. Ele diz que ele vai combater o comércio local. Ele diz que ele vai combater as pessoas que estão tendo promoção da cidadania e desenvolvimento. Esses meninos que eu estou te falando, do Juventude Ativa, quando eles chegam no programa, chegam tímidos. Chegam, às vezes, até sem perspectiva. 6 meses depois, Arnaldo, eles estão coordenando a equipe. Eles estão com autoestima elevada, eles estão falando em microfone. Então, a assistência, aliada à educação, aliada às outras políticas públicas, ela é um vetor de transformação na vida das pessoas. Tem bastante assunto de governo para a gente falar, mas eu preciso aproveitar o tempo para a gente ir a outras esferas. Normalmente a gente fala de política, né, de eleição, estamos aí há 5 meses das urnas, vamos falar só da eleição desse ano. Não, mas o seu nome já é cotado para 2026, Fátima. Como que se construiu essa aliança toda aí? Já fala em Fátima como pré-candidata a deputada federal, é isso mesmo? Arnaldo, quando eu venho aqui, você sempre, né, tenta me tirar um segredo. Eu gosto do parlamento e gosto muito da política, Arnaldo. Essa questão de você ficar 8 anos governando a cidade, né? Eu fui eleita prefeita, reeleita, isso é igual um mestrado, te prepara muito, né? Te prepara para você lidar com a crise, enfrentar aqueles momentos difíceis, para você comemorar as conquistas, coloca você muito perto da população. Eu sou de uma cidade que tem 25 mil habitantes, né? 18 mil eleitores, cerca de 18 a 20 mil eleitores. Sei que é uma cidade que só ela não elege um deputado, mas hoje eu sei que eu estou indo para além de Quissamã, né? Eu já ganhei uma visibilidade para além de Quissamã. Mas também só me interessa fazer essa jornada se for para poder trabalhar pela região toda, por mais pessoas. Recentemente eu fui a Brasília, até com um grupo de prefeitos do consórcio, e aí uma pessoa lá do governo federal falou assim, ó, apontou para a Câmara e falou assim, ali tem muitas emendas, e essas emendas eles decidem para onde que vai ser destinado. E eu fiquei pensando naquilo, né? Imagina, você como deputado, se tiver 100 milhões de emendas, e você ser um deputado de uma região que possa canalizar para essa região aquelas emendas. A gente está em Quissamã, que tem um orçamento muito confortável, Macaé, Campos, mas quando você vai para Italva, quando você vai para Cardoso Moreira, quando você vai para Peribé, agora pouco mais cedo falei com o prefeito Roninho, né? Eles estão vivendo uma crise gigantesca, porque não tem royalties. Então, eu acho que nesta região precisa de mais deputados, né, e de mais políticos para além da questão local, que olhe para a região toda, e não apenas para o seu território, né, que possa olhar para a região toda. Se for com esse formato, eu vou aceitar o desafio. Então já tem alguma coisa encaminhada nesse sentido. Estamos estudando. Vou fazer uma outra pergunta que eu falei com Jeane no dia da Jeane, prefeita de Cardoso Moreira, lá no dia da filiação do ato do Rodrigo Bacelar. Eu falei com ela, olha, depois eu fiz até uma nota. Você conseguiu em Cardoso o que Campos não conseguiu, botou PP e União lado a lado. Fátima também está conseguindo em Quissamã. E o União, por acaso, vai ter composição aí na chapa majoritária? Você vê que as mulheres são poderosas, né? Elas conseguem coisas diferentes. A gente, em Quissamã, vai ser PP e União. O vice vai ser do União Brasil. Já tem nome? Quase tem o nome. A gente tem, hoje, quem que se filiou no União Brasil, Arnaldo? A gente filiou 4 secretários, 2 secretários e 2 secretárias. Né? Vai sair desse universo, desses 4 nomes. Mas são pessoas boas, preparadas. A gente só quer anunciar um pouco mais para frente. Mas vou combinar com você que vou dar exclusiva aqui para você. Fátima, esse DENF, para a gente já vai caminhando para o final do nosso bate-papo. Qual o balanço? A gente combinou de fazer uma nova conversa quando tivesse uns 22 municípios aí já no Cidente. Já estamos caminhando para isso. Estamos caminhando. Qual o balanço e quais as principais ações que o consórcio conseguiu nesse contexto que você colocou de uma pré-candidatura a deputado, em trabalho para a região? Porque até mesmo você citou o número de eleitores de Quissamã, se a gente pegar Norte, Noroeste, Fluminense e juntar, não dá uma cidade do Grande Rio, se a gente for pensar em número de eleitor, né? Então é interessante, o consórcio tem essa mobilidade de você representar mais pessoas buscando algum tipo de auxílio, sobretudo na esfera federal. Quais as principais conquistas dessa passagem sua como presidente do Cidenf? Arnaldo, eu acho que o Cidenf é a grande conquista. Você imagina que é um consórcio que tem cerca de 5 anos. Começamos com 3, 4 municípios, estamos com mais de 20 municípios.
E a integração, a união desses prefeitos e prefeitas é algo inédito. E é uma relação muito generosa, muito solidária. Não tem o cacique, né? Eu sou a presidente, mas eu não sou aquela que fala sozinha por todos. Todos têm direito à fala, têm direito à escuta e têm capacidade de articulação e capacidade de mobilidade. Então você vê Jeane em Brasília, você vê o Léo Pelanco em Brasília, você vê o Roninho, mas você vê o Elbert, você vê o Vladimir. São cidades grandes, né, potentes, com royalties altos e cidades maiores, e temos esses prefeitos de cidades menores, como é o caso meu, que sou de Quissamã, como outros prefeitos aqui do Noroeste, também do Norte, como é a Francimara, e a gente vê o quanto de avanço. Você imagina, a gente começou conquistando emendas para poder comprar patrulhas mecanizadas. Chegaram todas. Depois a gente criou a rota Caminhos do Açúcar, e o Festival Caminhos do Açúcar, que já está na sua 5ª edição, que é uma coisa extraordinária, porque integra aquela região, gera renda, gera emprego e também, né, traz o turista, porque é o nosso grande desafio, o turista chegar na nossa região, que sempre ficou na cidade do Rio, na região dos lagos, no sul fluminense, e agora, através do consórcio, as pessoas estão conhecendo toda a região. E uma conquista que foi muito importante, que só o Cidenf tem, o CISB, né, que é esse selo para poder garantir que a agroindústria possa ser vendida para o país todo por conta do CISB. E o consórcio é a única instituição no estado do Rio que tem o CISB. Então, assim, isso é uma conquista muito gigantesca, fora investimentos de compras coletivas, né, de compras compartilhadas. Agora mesmo, a gente licitou o uniforme e todas as cidades conseguiu comprar com um preço muito mais barato. Fátima, vamos concluir nosso bate-papo. Quero fazer uma pergunta que já conversei com bastante gente sobre isso, mas na sua cidade parece que é até um pouco diferente. A questão da política nacional refletir agora na política local. Você já passou pelo PT, passou pelo DEM, passou pelo PSD também, né? Enfim, você consegue flutuar bem entre os partidos de esquerda, de centro-direita, de centro, de uma forma meio tranquila. O ex-prefeito Armando foi para o PL, o grupo político dele está muito ligado ao bolsonarismo. Sua cidade, Lula venceu o Bolsonaro, uma das poucas na nossa região em que o Lula saiu vencedor. Você declarou apoio ao presidente Lula naquela oportunidade. Você acha que vai ter algum resquício desse encontro, desse embate, melhor dizendo, da última eleição na eleição municipal agora, ou isso fica um pouco de lado? Arnaldo, na eleição municipal nós vamos cuidar de Quissamã. Nós vamos debater Quissamã, nós vamos falar de Quissamã, e nós não vamos entrar em polarização. A eleição nacional já passou, teve um vencedor, e agora a gente, claro que a gente precisa da parceria do governo federal, do governo estadual, mas nós não vamos para a polarização. Você vê que eu estou com vários partidos, né? E a gente vai fazer exatamente quando começar a campanha discutindo a cidade, discutindo os interesses da população, a demanda da população, sem essa polarização. Isso a gente não vai fazer. Prefeito, eu queria agradecer mais uma vez pela sua participação e reforçar aqui o que eu falei com você nos bastidores. Quem sabe lá para novembro, para o finalzinho do mandato, a gente fazer lá em Quissamã um bate-papo desse, fazendo aí sim um balanço do encerramento da gestão, já falando um pouco da transição de mandato. Já deixo o convite feito aqui e espero que a gente possa marcar lá na frente. Arnaldo, eu quero muito lhe agradecer na chegada que eu já te falei, né? Você está gigante, eu vejo passar por aqui vários nomes da política regional e uma entrevista sempre muito tão reta, tão acolhedora. Então, lhe parabenizar e dizer que você vai ser muito bem-vindo depois das eleições em Quissamã, para a gente fazer uma espécie de prestação de contas. Tá certo, Fátima. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.